Vamos falar agora do PL da anistia, o Acácio Miranda, porque a gente está vendo aí o movimento enfraquecendo o PL da anistia. Já estava enfraquecido pela discussão ali envolvendo a sucessão na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tirou da CCJ e criou uma comissão específica para discutir o caso, não porque uma comissão específica discutiria melhor, mas simplesmente porque uma comissão específica recomeçaria do zero o PL e isso engavetaria, na verdade, um projeto que a oposição estava tomando ali por entusiasmo. E agora, depois desses atos desta semana, o PL da anistia provavelmente vai ser escanteado. A gente teve ali algumas manifestações no Congresso Nacional nesse sentido de que o PL estaria perdendo força. Como é que você analisa, Acácio Miranda? Eu acho que o PL já foi escanteado, a gente tem que mudar o tempo verbal, mas o PL da anistia estava ganhando força, inclusive com a base aliada, numa forma de compensação. A gente tem acompanhado nos últimos dias toda essa discussão envolvendo o 6-1, a redução da jornada de trabalho, e a própria oposição acabou sendo engolida pela narrativa relacionada à redução da jornada de trabalho. Então, o que os líderes da oposição propuseram? Já que a gente vai ter que votar favoravelmente à redução da jornada de trabalho, coloquem na pauta também a PEC da anistia e nós negociamos, nós fazemos uma votação conjunta. Vocês votam o de vocês e o nosso, nós votamos o nosso e o de vocês. Era o que estava acontecendo. Então a gente aprova a redução da jornada de trabalho sem querer e vocês aprovam a PEC da anistia sem que vocês queiram. A base aliada do governo, principalmente os partidos mais alinhados à esquerda, PT, PSOL, PDT, não estavam confortáveis com isso, mas tinham aceitado o jogo parlamentar. Contudo, o que aconteceu em Brasília na última semana foi a narrativa perfeita, foi a desculpa perfeita para que a base aliada, para que a situação dissesse, olha, a gente não vai votar a PEC da anistia porque nós não temos clima político para votarmos a PEC da anistia. Então foi isso que aconteceu. Era uma composição política, com esses fatos deixou de existir essa composição política e o Arthur Lira habilmente jogou essa sujeira para baixo do tapete. Falou, olha, vamos montar uma comissão aí, vamos começar a discutir isso do zero e se tiver que ser, um dia será. Inclusive, Bellucci, durante a manifestação no Supremo Tribunal Federal, depois deste atentado no meio da semana, aí, o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez um longo discurso em que ele faz um retrospecto, cita todos esses fatos aí do atentado, a tentativa, né, daquele atentado à bomba no aeroporto, citou o 8 de janeiro, citou alguns outros fatos mais, até os tiros e as granadas lá do Roberto Jefferson, colocou tudo num bolo da violência da política no Brasil e, na sequência, citou indiretamente o PL da anistia. Ele não faz menção específica, mas deixa claro de que não cabe anistiar crimes contra a democracia e as suas instituições. Falou o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e na sequência, com um discurso até parecido, um pouco mais incisivo até, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, já deu o recado o STF ao Congresso Nacional de que casos assim não merecem anistia. E aí, João Bellucci? Pois é, eles dão o recado fora dos autos, né? Na minha visão está bastante equivocada essas falas de juízes fora do processo, dando entrevistas, palestras sobre processos que eles irão julgar. Então está errado, não é o que compete à corte, é julgar processos que lhes são sorteados. Agora você vê, faz todo esse retrospecto, como você colocou, o Barroso coloca tudo no mesmo bolo para falar sobre um caso que é de competência do Congresso, ou seja, o STF fica o tempo inteiro falando sobre casos da política. Esse PL da anistia, como eu disse, ele só serviria para diminuir, apaziguar essa injustiça que foi cometida. Inclusive, muitas das pessoas que lá estavam poderiam sair porque têm filhos, né? A legislação prevê uma série de benesses para presos que para essas pessoas não estão sendo aplicados. Então, você tem um contingente enorme de pessoas. Até o que eu ia falar na fala anterior com relação ao que o Pacheco falou, é que muita gente, a imensa maioria que eu conheço de pessoas da direita, do conservadorismo, na época, falou para aquelas pessoas, publicamente se manifestou, saiam da frente dos quartéis porque é uma manifestação inútil, não tem o que fazer. O TSE
já declarou o vencedor das eleições, não tem utilidade ficar aí. Mas as pessoas, num direito legítimo, cada um pode se manifestar da forma que quer, até porque era pacífico, né? Infelizmente, muita gente ganhou dinheiro em cima daquilo, teve muita gente que pedia Pix, ficava lá, teve bastante gente oportunista também. Agora era uma manifestação pacífica, não tinha nada de pessoal querendo subverter a ordem, estava lá protestando contra um resultado de eleição, argumentando que numa retrospectiva, sem fazer um recorte de um único fato, poderia ter um desbalanceamento, um descalibramento da atuação das instituições no período eleitoral. Era isso que se argumentava na época. Então, infelizmente, como foi colocado pelo Acácio, colocou-se esse ato isolado do rapaz que se cometeu suicídio, né, explodiu a própria cabeça numa cena bastante triste, para barrar o PL da anistia, e o Arthur Lira desrespeitou a CCJ, que tanto debateu o tema, a CCJ, com a Carolina Detoni. Ele cria uma nova comissão, dá um somebody love ali na CCJ, desrespeita todos os deputados e praticamente zera a tramitação do projeto ao jogar para uma nova comissão. E o Hugo Mota, como está com o apoio da esquerda e da direita, ele está fazendo esse mesmo jogo. Ora bate aqui, ora bate ali, fica com a esquerda, com a direita. Mas eu acho que, infelizmente, o feeling é que esse PL, infelizmente, não vai andar, que ele só serviria para apaziguar essa injustiça que foi cometida contra essas pessoas. Olha só, o Diogo Patroni, nosso diretor de hoje aqui, recuperou a manifestação desta mulher, a ex-mulher daquele cidadão que cometeu o ato lá em Brasília. A gente tem um trecho dela falando a respeito das intenções dele lá em Brasília. Vamos acompanhar. Ele falou muita coisa. Não, fala, não, assim, do fato em si. Ele falava que ia matar gente, ia se matar. Não. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás. Sim. Desde a eleição. Quando foi ganhar a eleição. Ele falou que mataria, ele se mataria. Tá aí esta mulher que hoje, neste momento, está hospitalizada depois de ter ateado fogo na própria casa, consigo mesma, dentro da residência. Infelizmente sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau em 100% do corpo, está em estado grave, hospitalizada. O Luiz Fernando Pacheco, a mensagem que o STF está passando quando critica a proposta de anistia é de que, se a gente perdoa pessoas que fazem isso, a gente incentiva a mais pessoas a fazerem o mesmo. A gente abre as portas para pessoas que têm ideias como a deste senhor de matar o ministro e quem estiver perto dele, como revelou a sua própria viúva, né, sua ex-mulher. E aí, Pacheco, você acha que é uma mensagem que fica passada ao povo se tivermos uma anistia do 8 de janeiro? Olha, Koba, eu sou um advogado criminal. A minha vida é defender acusados de crimes. Sou a voz técnica e legal dos direitos do cidadão que está sendo acusado. Eu não sou uma pessoa punitivista. Ao contrário, eu pouco acredito que a pena de prisão sirva para muita coisa. Eu defendo a pena de prisão para crimes violentos, crimes praticados com violência, e para aquela pessoa que tem o crime como meio de vida, aquela pessoa que, quando solta, não vive sem cometer outros crimes. Fora isso, eu sou a favor de penas alternativas, penas que eduquem, penas que façam a pessoa refletir, letramentos, prestação de serviço, multas. Sou a favor, por exemplo, caso de corrupção, torna o camarada pobre, toma tudo que ele tem, mas até uma prisão domiciliar, um monitoramento com tornozeleira. Mas a pena tem também, em determinados casos, um caráter pedagógico, porque é um recado para toda a população. Veja, existem essas pessoas que estão presas já há quase 2 anos, né, que foram condenadas a penas altas, penas elevadas. Não vou julgar se a quantidade da pena está certa, está errada ou não me compete, mas pessoas que participaram, sim, de um ato atentatório ao Estado de Direito, o que é um crime muito grave. Não é um furto de galinha, é um crime muito grave. Essas pessoas não podem ser anistiadas, sim, porque eu concordo. A anistia passaria uma sensação de impunidade, passaria a sensação de que os poderes constituídos acharam, não, isso aqui
não tem gravidade alguma, então podemos repetir. Veja que mesmo com todas as consequências que aqueles que participaram do 8 de janeiro estão sofrendo, houve ainda, na semana passada, um homem que mais uma vez tentou um ato de força atentando contra os poderes e acabou se matando. Então, assim, alguns podem dizer, não, a anistia viria para pacificar o país. Outro dia eu conversava com o deputado federal Ricardo Salles, que frequentou aqui a nossa Jovem Pan durante 2 anos, salvo engano, e o Salles me dizia, Pacheco, o presidente Lula deveria soltar um decreto anunciando as pessoas para pacificar o país. Eu discordei e discordo dessa posição respeitosamente, porque eu acho que é o contrário, o efeito seria o contrário. Não pacificaria o país, traria ao país e à população em geral a sensação de que você pode delinquir de maneira grave, atentando contra o Estado de direito, o Estado democrático, o Estado em que nós vivemos e temos liberdade para viver dentro das regras do jogo. Você falar, não, você pode... pacificar seria corrigir a injustiça. Você pode avançar contra a regra do jogo, isso seria uma coisa muito ruim. Você diz, Belucci, que há uma injustiça. Você mesmo falou que era para crimes gravíssimos e tal. Eu considero esse crime que foi praticado gravíssimo. Invasão de prédio público. Mulher com batom riscar na imagem, gravíssimo. Não é invasão de prédio público. É o que então? É tentativa de subverter a ordem democrática 7 dias depois do presidente eleito ter tomado posse. O Ricardo Rous quer falar. Eu acho que esse pensamento que o Pacheco descreveu aqui é exatamente um pensamento que incomoda a sociedade. Ele prega uma pseudo-liberdade para um lado da sociedade. Porque ele mesmo diz, não sou punitivista, eu sou criminalista. Ele dizendo, palavras dele, aspas, eu sou um criminalista que não sou punitivista, defendo penas para crimes graves. Mas a mulher que entrou com a Bíblia na mão, que cometeu talvez um ato de vandalismo e tal, a mulher que pegou o batom, olha que arma violenta ela pegou, o seu batom, escreveu uma mensagem, pegue 14, 15, 17 anos de cadeia, isso ele é a favor. Mas ele não é a favor quando o cara comete um crime na sociedade. Aí não. Aí a gente tem que reeducar o cidadão. É isso que divide a sociedade. Ele quer liberdade para uma parcela que pensa como ele pensa. O resto da sociedade que pensa diferente dele, não. Esse tem que ficar 17 anos na cadeia, mesmo que tenha cometido um ato de vandalismo. Assim como muitos outros da esquerda lá atrás, aí eu estou me referindo aos movimentos de 17, que entraram em ministérios, que quebraram, armados de pau, de facas e tal, que está filmado aí, é só você colocar na internet e ver esses atos tão violentos quanto, tacaram fogo em ministério, quebraram o Congresso Nacional. Essas não podem ser presas, essas não devem ser tratadas de forma igual. Agora, os do 8 de janeiro, sim. Pô, que liberdade é essa que ele está pregando? Que liberdade é essa que só é bom pro lado dele? É isso que está errado no país. Liberdade é para todos. Temos que combater atos extremistas de todos, Pacheco. Todos, independente da cor e da ideologia. O que eu pergunto, faço a pergunta, deixo essa pergunta a vocês e a nossa qualificada audiência. O que essas pessoas do 8 de janeiro pretendiam? Era apenas um protesto pacífico? Não. A mulher do batom, a mulher era da massa Bíblia, tudo massa de manobra. Isso é o que eu tô falando. Eu tô falando. Por favor, escuta tudo massa primeiro. De manobra. Deixa o Pacheco concluir. Essas pessoas estavam concertadas em associação criminosa. Elas tinham um objetivo no 8 de janeiro. Não era uma manifestação. Manifestação a gente faz aqui na Avenida Paulista. Pacheco, respeito a sua opinião. Todos nós, a Avenida Paulista é uma avenida do povo. Jair Bolsonaro faz manifestação, Lula faz manifestação, todo mundo se manifesta pacificamente aqui na Paulista e ainda assim às vezes sai um quebra-pau. Agora, quem foi lá no 8 de janeiro não estava fazendo uma... O Pacheco, posso lhe fazer uma pergunta também? Pacheco, me permite uma pergunta. Tinha vovozinha, Ô, Pacheco, deixa eu te perguntar uma coisa, por favor. O que queria o ministro Luiz Roberto Barroso quando foi no Congresso da UNE e disse: nós acabamos, derrotamos o bolsonarismo. O ministro do Supremo Tribunal, que não deveria estar se manifestando em questões políticas, com
todo o respeito devido e merecido à nossa Suprema Corte, mas o que ele queria, quando ele vai num congresso político da UNE e fala, nós derrotamos, nós quem? Derrotamos o bolsonarismo. Você acha isso certo? Vou te dizer uma coisa, eu não tenho procuração do ministro Luiz Roberto Barroso. Aliás, eu tenho muitas divergências pontuais e jurídicas com as posições do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa fala dele na UNE aí, para mim, talvez não tenha sido muito feliz. Esse nós derrotamos. É uma coisa. Juiz não derrota ninguém. Boa. Juiz não vai em congresso da UNE, não dá entrevista, não dá palestra. Eu estou totalmente de acordo. Agora, a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso e do decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no plenário da Casa, manifestações públicas, houve críticas aqui. Eu acho que estranho seria se, diante da gravidade do fato, os ministros silenciassem. Os ministros tinham que, sim, como fizeram, dar um recado, dar o seu posicionamento para a sociedade diante da gravidade do fato. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal nem sempre erra, nem sempre acerta. Fato é que o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da nossa justiça, que é feita por seres humanos, homens e mulheres. Portanto, a gente tem no jargão jurídico, a gente fala, o Supremo tem o privilégio de errar por último. O Supremo pode errar, errou muito e erra todo dia. Esse caso do 8 de janeiro, ele errou unicamente porque não tem instância. Foi todo mundo julgado lá direto sem ter foro. Não existe uma instância superior. Para quem recorrer? Como não existiu instância superior, por exemplo, no julgamento da ação penal 470. Exato. Mas que eles eram políticos, né? Parlamentares. Alguns parlamentares. Alguns. Mas aí tem um detalhe, né, Pacheco? Não teve... O núcleo político da ação, havia muito mais um núcleo publicitário e um núcleo de banqueiros. Né? Pacheco sabe tudo da ação. Você advogou nela. Daqueles que tinham foro privilegiado. Pacheco sabe tudo da ação penal 470. Mas no 8 de janeiro ninguém tinha foro privilegiado. Um dos advogados mais atuantes no processo do mensalão, Luiz Fernando Pacheco. Por isso que é um advogado rico, né, o senhor? 1 milhão por dia. Ele se aposentou o Barbosa, né? O meu cliente da ação penal 470 é um cidadão que não tem um gato para puxar pelo rabo. O cara não tem um centavo. Esse é o sorriso da vida ganha. É um sorriso, belo sorriso. É uma alegria. Não teve. Eu saindo daqui e vou para Mônaco jogar um pouco, andar no meu bar. Vê se ele tá preocupado com 6x1. Ele já tá no 3x4 faz tempo. Sábado que vem eu pego o meu avião. Por 6. Eu tô aqui no 7x0, senhor. Nós estamos no 7x0 e já tá no 3x4, 2x5. Não, eu tô no 1x364. Estilo Roberto Carlos. Estilo Roberto Carlos, isso. Você sabe, na ação penal 470, a gente não teve a instância superior, mas a gente teve o duplo grau de jurisdição com os chamados embargos infringentes, né? Interessantemente, Pacheco, aquela composição ali, revisitando o caso, alguns ministros mudaram de ideia em relação ao É porque ministros... O querido Bellucci. Não, mas só explicar para a nossa audiência. Entre o julgamento da ação penal 470... apelidada de mensalão, entre o julgamento, o primeiro julgamento, e os embargos infringentes. Embargos infringentes é um recurso cabível quando você tem uma decisão que não é unânime. Né? Haviam questões na 470 que não eram unânimes. Em um recurso. Sim. colegiado. Então, quando você tem uma decisão que não é unânime, você pode manejar, só a defesa pode manejar, a acusação não, um recurso que se chama embargos infringentes. O que ocorreu nesse caso foi que a composição do tribunal se alterou entre o julgamento inicial e o julgamento dos embargos infringentes, porque ministros se aposentaram. O próprio presidente. Posso só fazer uma ponderação? Quem critica tanto o Supremo Tribunal Federal hoje, dê um Google aí, Luiz Fernando Pacheco, Supremo Tribunal Federal. O Pacheco, lá na ação penal 470, fez tecnicamente, obviamente, ele fez na condição de advogado o que muitos têm vontade de fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal atualmente. O Pacheco literalmente peitou o plenário, né?
Aposentou o Barbosa, não foi? Aposentou o Barbosa, é verdade. Eu pleitei o plenário. Eu tinha uma situação... Tecnicamente. Não, mas vamos explicar para a audiência. Dentro da lei, né, Pachecão? Eu tinha o meu constituinte, a pessoa que eu representava, estava com esgarçamento na horta e estava preso na Papuda. Na Papuda não tem serviço médico, a prisão lá de Brasília. Eu pedi a prisão domiciliar desse cidadão. A Procuradoria-Geral da República concordou comigo. O relator da ação e, à época, presidente do tribunal, o ministro Joaquim Barbosa, foi contra o meu pedido e contra a concordância da Procuradoria-Geral da República e indeferiu a prisão domiciliar. Contra esse despacho monocrático de um ministro, cabe um negócio que se chama agravo, que vai para o plenário do Supremo. Só que o ministro Joaquim não pautava o agravo, estávamos perto do recesso forense. Eu temia pela vida do meu cliente. Dentro do uso das minhas prerrogativas profissionais, eu fui à tribuna do Supremo Tribunal Federal rogar, pedir ao ministro Joaquim Barbosa que ele colocasse o processo em pauta, porque havia uma pessoa que corria risco de vida. E o ministro Joaquim Barbosa ficou muito bravo com a minha manifestação e aos gritos, primeiro mandou cortar a minha palavra, eu falei que podia cortar o microfone quando quisesse, e aí eu soltei a minha voz de barítono mesmo. E aí ele mandou a segurança me retirar do Supremo Tribunal Federal. Uma violência que jamais, nem no Império, nem na ditadura do Floriano Peixoto, nem no governo Arthur Bernardes, que governou o mandato inteiro em estado de sítio, nem na ditadura Vargas, nem na ditadura militar, nunca um advogado foi colocado para fora do Supremo Tribunal Federal. Quem der um Google lá, Cássio Miranda, vai ver que eu tratei o ministro com todo respeito, com toda educação, e ele se valeu, ele já tinha começado a perder, né, toda aquela moral que ele tinha construído, porque ele estava sendo derrotado nos embargos infringentes. O que ele fez? Ele representou criminalmente contra mim por uma ameaça que eu nunca fiz a ele. Eu respondi ao inquérito policial, fui defendido pela Ordem dos Advogados do Brasil, fui homenageado no dia 11 de agosto. Foi inclusive desagravado, né? Foi desagravado. E o ministro se aproveitou disso, porque como mandou me investigar, ele se deu por suspeito para continuar como relator da ação penal 470. Então ele se livrou da ação no momento em que ele começava a perder. Foi para a relatoria do Barroso. E 15 dias depois, o ministro Joaquim Barbosa, aos 59 anos de idade, pediu aposentadoria. Ou seja, Pachecão aposentou o Joaquim Barbosa. Foi isso. É isso.